Tudo bem, família? Hoje vamos iniciar a parte do tampo da nossa mesa, que é a chapa perfurada. Essa é uma parte muito delicada, que requer bastante atenção, então fiquem muito atentos, principalmente para você que vai fazer uma mesa dessa, porque eu vou ensinar dicas bem detalhadas para não ter erro. Para começar a fazer toda a furação na mesa, eu imprimi essa folha, como na imagem que eu vou deixar aí na tela, com todas as medidas da furação. Lembrando que não dá para riscar. Você pode até tentar fazer assim, riscar, mesmo batendo punção, vir com uma furadeira, não fica legal, não vai dar precisão. Para dar precisão, eu vou fazer igual no projeto. Vou cortar uma cantoneira aqui com 1.100 milímetros e criar um gabarito para fixar ela, vim fazendo os furos nas medições de marcação, que aí nós vamos removendo e alterando o local, sempre colocando um travamento para ficar todos os furos iguais. Primeiramente, eu vou fazer a divisão de 0 até 1.000 milímetros, que é exatamente na parte da largura dela. Eu vou colocar a trena e deixar ela fixa porque a medida, ela é medida somada. Isso é muito mais fácil para marcar. Não é de 75 em 75 que eu vou colocar um por um. É a distância de 75 milímetros, mas ó, 0, a primeira é com 100, aí depois 175, 250, 325, então já está somado. Eu posso deixar a trena, que aí dá uma precisão maior na hora da marcação. E já vou deixar uma dica. Se você está utilizando a sua trena para fazer o projeto, iniciou com ela, vai com a mesma trena até o final. Não troca de trena, porque de uma trena para outra pode haver, por causa dessa peça dela, variação de medida de uma trena para outra e até mesmo na impressão da fita. Essa nossa eu já aferi ela com a régua metálica que eu tenho, tá certinha, então é com ela que eu vou fazer. Vou colocar aqui, vou travar ela. Vou fazer essa marcação utilizando uma lapiseira com grafite 07 para me dar maior precisão nos riscos. Pronto. Agora eu vou utilizar um riscador e vou utilizar aqui, para melhor precisão que eu consigo, esse esquadro de luz que ele é bem preciso. Pronto, a distância de 75 para cada está ok. Veja como ficam os riscos. Agora, não é no centro da cantoneira que nós vamos marcar. Por isso, eu preciso agora da furadeira de base magnética que iremos utilizar para fazer esses furos. Para fazer a furação, eu vou utilizar essa belezinha. Ela é uma furadeira de base magnética. Eu vou montar ela aqui para utilizar. Essa furadeira de base magnética vai ser fundamental para o nosso projeto, porque é com ela que nós vamos ter mais precisão na hora de fazer os furos. O modelo dela, para quem quer saber, é FE50C, é uma furadeira de base magnética da Merax, que também cedeu com a fresa anular, também conhecido como broca anular, para fazermos toda essa furação e também os escariadores. Inclusive vou deixar na descrição do vídeo o site da Merax para quem quiser entrar em contato, ver o preço. E uma outra opção, se você não tiver condições de comprar uma dessa, é também alugar. Tem muitas empresas aí de ferramentas que alugam essas furadeiras de base magnética. Ela vem todos os acessórios. Vou fazer toda a montagem e deixar ela pronta já com a fresa anular que nós vamos utilizar, para vocês verem que bacana que vai ser fazer a furação com ela. Para iniciarmos a furação, eu vou fazer a marcação somente do primeiro furo, para que eu possa colocar a nossa cantoneira, que vai ser um gabarito. Então, a medida aqui, nós vamos começar nessa quina da mesa, já conferir esse lado da mesa está perfeito, reto, esse lado também. E vale lembrar sempre, antes de iniciarmos aqui, eu vou conferir o esquadro, então sempre confira o esquadro. Tá com 2.025 milímetros desse lado.
2025 milímetros, exato. Isso significa que a chapa está no esquadro. Eu já havia conferido com o esquadro, mas eu também conferi na trena e lembrei de sempre pedir para que vocês, quando forem fazer esse tipo de trabalho, confiram o esquadro. Feito isso, a primeira linha de furos vai ter 100 milímetros. Então eu vou fazer a marcação aqui, um risco aqui com 100 milímetros. Aqui é o primeiro furo. Por que eu fiz essa marcação? Com essa marcação, eu coloco a furadeira de base magnética e centralizo. Aí sim, eu encosto a cantoneira, à medida que der desse lado, eu transfiro para o outro lado. Como esse vai ser nosso gabarito e a referência vai ser essa face da mesa, então eu vou soldar um pedaço de barra chata de 3/4 por 3/16 para que ela sirva de gabarito. Assim eu utilizo sempre essa referência, sempre zerado aqui, para me prender essa peça para utilizarmos o gabarito. Já montei a furadeira de base magnética, coloquei a fresa anular, que também é conhecida como broca anular. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês como ela é. Ela é fixada aqui, ela é retificada porque ela tem precisão, aqui não tem folga, ó. Ela é justa e perfeita na hora que você faz aqui a furação. Ela é travada nessas duas partes. Ela tem esse pino que quando encosta, tanto vai auxiliar para achar o centro, ele parece um punção, quanto quando aperta ele libera o fluido de corte, que entra por essa mangueira e faz assim então a lubrificação para não estragar a fresa e também ajudar na hora do corte. Isso faz com que prolongue a vida útil da sua broca e também da máquina. Com a ponta eu acho o centro e eu preciso colocar no esquadro a máquina. Estando na posição, é só apertar para ligar e ele está imantado. Então ela não sai daqui mais. Assim ela não sai, ó. Sai de jeito nenhum daqui. Lembrando que essa chapa, vocês podem ver que ela está assim, porque toda chapa grossa, ela é um pouquinho empenada, mas fica tranquilo que essa chapa vai ficar retinha e eu vou mostrar como. Aqui eu já deixei ela certa, então ela está com a borda de 60 milímetros em todo o seu contorno, em relação à base de travamento da nossa mesa, e eu dei 2 pontos de solda em cada lado para deixar firme a mesa, para não correr risco dela andar. Deixa eu encostar aqui primeiro, né? Aí eu arrasto, ó. Aí, que a base magnética dela é forte. Pronto, já está na posição. Agora eu preciso conferir a medida do outro lado. Eu vou colocar o paquímetro aqui, porque eu preciso que essa cantoneira, que ela está totalmente reta, eu já conferi, não está empenada, ela tem que estar na mesma medida, até porque ela vai levar essa medida até lá no final. (81,5) 81,5. Agora sim. Só que eu não posso confiar na hora da furação no sargento, porque pode acontecer dele mover. Então, como aqui está na medida e aqui também, eu vou dar 1 ponto de solda de cada lado. Vou colocar o óleo de rosca corte, que é fundamental para poder fazer esses furos, até porque nós vamos fazer muitos furos. Antes de começar, eu vou regular aqui a vazão do óleo. Vou segurar aqui até o óleo sair aqui embaixo. Antes de começar a furação, o óleo tem que sair aqui. Porque senão você começa a furar até o óleo descer, pode começar a queimar e pode acabar danificando a sua fresa. Pronto. O óleo saiu. Aí com a regulagem eu coloco mais ou menos. O gotejamento assim, ó, está ótimo. Vou conferir se ainda está certinho no risco. E olha lá. A ponta está exatamente no risco. Então a mesma medida que colocamos na cantoneira é a mesma da chapa. Então isso significa que está ok. Vamos começar a furação. Vou ligar.
regular a velocidade. Vamos abaixo a rotação. Muito baixa a rotação. Olha o tanto de material que sai de um furo, porque é a espessura da cantoneira e da chapa de meia polegada. Olha que bonito que fica o furo. Para não ficar um vídeo muito demorado, eu vou colocar acelerado, porque são muitos furos, e no final eu vou colocar o tempo que eu levei para fazer todos os furos da nossa mesa. Então vamos lá, porque tem muito furo pela frente.